Olá, amigo internauta, olá, amiga. Bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço onde nós vamos falar de internet. Vamos falar de uma coisa que tem hoje mais de 100 milhões de pessoas, aqui no Brasil, hein? 100 milhões de pessoas conectadas entre si. Dessas, aproximadamente 45 milhões ficam 6 horas por dia nessas coisas. Mas que coisas são essas? Olha, tem gente chamando de redes sociais, tem gente chamando de mídias sociais. Faz sentido de uma forma, faz sentido de outra, mas o mais importante é que são movimentos da internet, são softwares, são sites da internet que estão capacitados a abrigar e compartilhar informação entre pessoas nos seus grupos específicos. Grupos de amigos, grupos de faculdades, escolas, grupos profissionais. É um lugar de relacionamento. Relacionamento profissional, relacionamento de amizade. As pessoas compartilham notícias pessoais ou notícias do mundo, da área do esporte, da cultura, artes, enfim. As pessoas queriam se encontrar e conversar entre si e se relacionar desde o começo da internet. Sabe como é que começou? Vamos contar um pouquinho dessa história. Mais ou menos 40 anos tem a nossa mãe internet. É mãe de todos nós, né? É mãe porque ela supre as necessidades de todos nós que navegamos e usufruímos dessa rede de relacionamentos, dessa rede de negócios, nessa rede de comunicação que é a internet, essa interatividade. Há 40 anos o objetivo dela não era muito nobre, o nascimento foi em função de brigas e discussões militares. Alguém teve uma ideia de fazer uma rede paralela para poder haver comunicações no caso de guerras. Ainda bem que isso acabou não vingando, e algumas pessoas mais inteligentes acabaram se utilizando dessa ferramenta para se comunicar com outras pessoas. Lá no comecinho, as pessoas se comunicavam por uma tal de BBS. BBS. É tela preta do computador, um texto lento, poucas palavras, poucas informações e acesso de alguns arquivos, especialmente de universidades, estudos e assim por diante. Então, as BBS tinham uma característica ruim, porque era uma tela preta do computador, um texto branco, aquela coisa assim meio que amarelinho, era lerdo. Mas as pessoas queriam se comunicar melhor. E nasceu aí dessa necessidade o e-mail, o electronic mail, o correio eletrônico. E o correio eletrônico como é que funciona? Aí todo mundo já sabe hoje, né? São as cartas que a gente troca por internet. Mas lá no começo, quando isso se tornou um boom, quando muita gente passou a utilizar, o pessoal de TI, o pessoal da área de tecnologia, de servidores e de internet, ficou com o cabelo em pé. Por quê? Porque isso toma muita banda de navegação de internet e isso toma muito espaço nos servidores. O que eles fizeram? Começaram a criar bloqueios e as pessoas passaram a ter dificuldade de comunicação entre si. Ou as pessoas físicas ou até mesmo as pessoas jurídicas. E isso persiste até hoje. Todos nós sabemos que existem bloqueios, dificuldades às vezes para se comunicar por e-mail. As empresas atentas, antenadas nesse processo de necessidade de comunicação entre pessoas, criaram situações novas. Os grandes portais de internet criaram chats online. Chats online são salas de bate-papo online. Você cadastrado no Terra, vou falar aqui do Brasil, né? No Terra, no UOL, no IG, nos grandes portais de comunicação aqui do Brasil, você se cadastrava e iria acessar as salas de bate-papo como sócio ou como visitante. Mas isso também não era exatamente o que as pessoas estavam procurando, porque você podia bater um papo, trocar uma ideia, mas era um amigo que, às vezes desconhecido, e normalmente nas salas de bate-papo, desconhecidos. Eu quero me relacionar com meus amigos, com as pessoas que eu quero bem, com as pessoas que eu estudei, com as pessoas com as quais eu trabalho. Que ferramenta que temos para isso? Na época, nenhuma. Aí apareceu um cidadão, um engenheiro turco, cujo nome todo mundo conhece, o primeiro nome, o sobrenome dele é Bilgiskin, eu não sei falar direito o nome dele, mas é o seguinte, o primeiro nome dele todo mundo conhece. Orkut, foi um engenheiro turco, criou
uma ferramenta onde as pessoas exatamente iriam ter aquilo que elas estavam procurando. Eu quero me reunir com amigos, eu quero trocar ideia com meus amigos, eu quero compartilhar informações com meus amigos, eu quero ter uma agenda para me lembrar o aniversário, eu digo sempre, né, Santo Orkut, que lembra o aniversário dos amigos, né, para aqueles que não têm a memória assim forte, não usam muito a agenda e etc. O Orkut é um grande auxiliar nesse sentido até hoje. Eu sei de gente que só usa o Orkut para mandar os parabéns para os outros, ligar para um amigo, etc., porque foi lembrado por aquela ferramenta. Mas o Orkut também, como toda grande novidade, e hoje o Orkut tem aproximadamente 85 milhões de usuários, essa rede social, o Orkut também teve problemas, e muitos problemas, em transmitir vírus, arquivos que... Não é que o Orkut fez isso, as pessoas maliciosas, porque no mundo a gente tem gente do bem e gente do mal. No Orkut juntou-se gente do bem e gente do mal. E as pessoas, com um pouco de inocência, às vezes sem perceberem o processo da navegação, acabaram clicando em links indevidos, levando vírus para suas máquinas, danificando o processo. Bom, então precisava de uma ferramenta que se defendesse já um pouquinho melhor nesse sentido. Nasceu o Facebook lá nos Estados Unidos, que hoje todo mundo conhece também, mais ainda porque ganhou um filme recentemente, que foi ganhador de Oscar, né, pela Academia lá de Cinema Americana, o Facebook, que tem uma característica similar ao Orkut, mas é um pouquinho mais sério e as pessoas estão usando de uma maneira mais racional. Tem brincadeiras também lá no Facebook, claro, é uma coisa diversional, tem alguns aplicativos como Farmville, onde você brinca de montar uma fazenda, tem lá onde você monta a tua cidade, mas para os jovens e para algumas pessoas que têm um pouquinho de tempo para se divertir na internet, usam essas ferramentas. A maioria está usando de maneira profissional ou de expansão de conhecimento. Olha, na política, por exemplo, todos os nossos candidatos à presidência, todos os candidatos a governador, muitos deputados, muitos candidatos ao Senado, usaram o Facebook, usaram o Orkut, usaram o mais recente e mais famoso de todos eles agora, que é o Twitter. Qual é a diferença do Twitter? O Twitter é texto curto. Então eu vou me comunicar com 140 caracteres no máximo, de maneira rápida eu tenho de expor as minhas ideias. O Twitter tem um problema um pouquinho maior aí do que os outros, porque essa de encurtar as ideias, encurtou também a língua portuguesa. E é uma festa de coisa errada escrita ali, abreviaturas que só os usuários que entendem, às vezes você precisa ter um dicionário Twitter para entender as abreviaturas internéticas usadas nessa mídia. Mas fora essa crítica da gramática, da língua portuguesa, mal aplicada, é uma ferramenta legal também, é bacana, é divertido, e hoje personalidades compartilham coisas do seu dia a dia, se aproximam do seu público contando coisas banais, como William Bonner, por exemplo, um dos grandes aí do Twitter, tem muitos seguidores, dizendo assim, estou pondo pijama, estou indo dormir. Eu não vejo graça, mas tem gente que acha isso divertido. O próprio Bonner também achou divertido compartilhar isso. Então, assim, é uma ferramenta, não é só isso. As empresas fazem promoções, as empresas fazem publicidade, os veículos de comunicação mandam os shortcuts, né, os endereços menores, levando aos seus grandes noticiários. É uma maneira de compartilhar conhecimento, é uma maneira de compartilhar cultura, é uma maneira de interagir entre pessoas. Redes sociais, mídias sociais. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa área, se você tem uma empresa e quer expandir os seus negócios, participar desse processo, você tem uma escola, uma faculdade, um colégio e ainda não implementou essas áreas, conte com a gente. Entre em contato pelos nossos canais de comunicação, ou no site do Bira Castellano, que é este jornalista que vos fala, ou na central de internet, no Doutor Internet, onde você está vendo aqui, tem, assistindo a este nosso vlog, é ruim de falar, né? Mas é vídeo log, em vez de blog escrito é vlog. Onde você está vendo esse vídeo, tem aí o contato para você falar com a gente, tá bom? E peça essa consultoria, a gente vai com prazer te auxiliar. Mesmo que seja só para uma orientação por e-mail, a gente está disponível também, tá bom? Olha, eu sou o Bira Castellano, eu desejo, como sempre, sucesso sempre para todos vocês e até a próxima. Até breve.